quero tratar de tabela de classificação contigo. Quero tratar de tabela de classificação. Porque o final de semana, em relação a resultados paralelos, foi maravilhoso. Foi maravilhoso, praticamente perfeito. O Internacional tivesse, Paulinho, ganho a sua partida contra o Atlético Mineiro, nós pouquíssimo estaríamos falando neste momento sobre possibilidade de rebaixamento. Mas, infelizmente, a vitória não aconteceu e esse fantasminha segue no nosso ombro, Paulinho. Pois é, Baldasso, bom dia a você. O fantasma continua nos assombrando porque na quarta-feira agora, também conhecido como depois de amanhã, o Inter enfrenta o Vitória em Salvador e se o Inter perde o jogo, por exemplo, a diferença que hoje está em 5, ela cai para 2. O Inter tem no momento 36 pontos contra 31 do Vitória, então a diferença é de 5 pontos. É uma diferença sim, faltando a partir de agora mais 7 jogos para o final, é uma diferença confortável, desde que o Inter não perca na quarta-feira para o Vitória. Porque se o Inter tivesse vencido ontem, abriria 7 pontos. Aí, digamos, tragédia em Salvador, o Inter perde o jogo, cairia para 4. Eu sempre falo que, porque eu sempre brinco, né, meu tranquilidrômetro, aquele aparelhinho fictício que eu comprei, enquanto a diferença estiver em 4 pontos, no mínimo 4 pontos, hoje está em 5, hoje está tranquilo. Se ela baixar dos 4 pontos, aí sim vai ser um problema. Então, nesse momento, o Inter tem 5 pontos a mais que o Vitória, poderia ter 7 se tivesse vencido a partida, não venceu. A rodada em si ela foi boa para o Inter. Por quê? O Inter somou um ponto. O Vitória não somou nenhum. O Santos somou um pontinho, empatou com o Fortaleza. O Bragantino acabou perdendo de virada para o Bahia. O resultado fora da curva, nos resultados paralelos, digamos assim, foi a vitória do Ceará em casa, 2-0 para cima da equipe do Fluminense. O Ceará, que tinha a pontuação do Inter 35, já foi a 38. Então, o Ceará aproveitou o fator casa, algo que não foi aproveitado pelo Inter, Baltasso. Se o Internacional não perde para o Vitória na quarta-feira, a diferença se mantém em 5 pontos, faltando 6 rodadas. 5 pontos, faltando 6 rodadas. Aí, praticamente, só se acontecer um desastre para o Internacional cair, né? Então, esse empate na quarta-feira seria fundamental. Seria fundamental. Ao mesmo tempo, Paulinho, que uma derrota, e tu falou sobre isso há pouco, colocaria a diferença em 2 pontos e aí estaria tudo aberto. Aí a gente teria, Paulinho, que analisar jogo a jogo do Inter, jogo a jogo do Vitória, e talvez, Paulinho, talvez a briga ficaria entre Inter e Vitória mesmo contra o rebaixamento. Embora o Santos tenha. O Santos é inacreditável. O Santos não conseguiu ganhar do Fortaleza em casa. Fortaleza que está rebaixado, né, Paulinho? Tá rebaixado sim, porque até o Fortaleza saiu na frente contra o Santos na Vila no sábado, tomou gol de empate no segundo tempo, quase o Santos virou o jogo. Fortaleza tem no momento aí 28 pontos, o Santos tem 33, então a diferença é de 5 pontos. Então, mesmo que o Santos está brigando com o Vitória, com o Inter, com o próprio Fortaleza para não cair. Mesmo que tenha sido, pegar o Santos agora, tenha sido ruim o resultado para o Santos em casa, ter empatado com o Fortaleza, foi bom porque foi um adversário direto. A diferença pró-Santos em relação ao Fortaleza se manteve em 5 pontos. Vou trazer agora na tela aí, vamos colocar, Bruno, a sequência do Inter, que eu quero mostrar uma questão interessante aqui, ó. Então o Inter tem agora, antes da data FIFA, 2 jogos. Quarta-feira pega o Vitória em Salvador, no sábado no Beira-Rio recebe a equipe do Bahia. Aí depois tem a parada para a última data FIFA desta temporada. Aí o Inter volta para jogar com o Ceará em Fortaleza, recebe o Santos no Beira-Rio, aí enfrenta São Paulo e Vasco e São Paulo fora de casa e na última rodada recebe o Bragantino no Beira-Rio. Eu sempre venho falando, e não é pensar pequeno, eu estou aqui colocando na prática, na verdade, os números, a frieza dos números. Se o Inter não perder para o Vitória, se o Inter não perder para o Santos, se o Inter não perder para o Bragantino, o Inter escapa do rebaixamento. Vem defendendo isso há muito tempo. Não pode perder para o Vitória, não pode perder para o Santos, não pode perder para o Bragantino. Não perdendo esses 3 jogos, o Inter escapa do rebaixamento. Eu dou a minha certeza, a minha garantia aqui. Não pode perder nenhum dos 3 jogos. Pois é que, vamos lá, o jogo de ontem pela produção que o Internacional teve, se o Inter conseguir manter, né, porque contra o Botafogo eu pensei a mesma coisa, aí o Inter consegue fácil esses pontos, porque ontem o Inter produziu bem. A questão é essa, Paulinho, a questão é que o Internacional não tem produzido. O Inter tem um aproveitamento, um número de pontos nessa temporada que é de rebaixado, Paulinho. Tu me trouxesse um dado ontem, aliás, esses dados acho que se atualizaram, Paulinho, depois da rodada, a comparação com 2016, o ano que o Inter caiu.
Tu já tem atualização depois da rodada de ontem? Quantos pontos... O Inter tem quantos pontos hoje? O 30 Inter aí? tem 36, certo? 36 pontos hoje. Nesta rodada, em 2016, o ano que o Inter caiu, o Inter tinha quantos pontos? 31 jogos em 2025, 36 pontos. 31 jogos em 2016, 36 pontos. O Inter tem exatamente nesse momento a mesma pontuação. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O Inter faz, estamos, claro, obviamente, na 31ª rodada, vamos para a 32ª. O Inter faz em 25 a sua pior pontuação da história. Estamos comparando 2016. Em 16 o Inter somou 43 pontos. É o recorde negativo do Inter na era dos pontos corridos. Certo? Então, nesse momento, é a mesma campanha de 2016. A diferença é que, lá em 2016, a exigência para escapar do rebaixamento, ela estava bem mais alta. Tanto é que o Inter caiu com 43. Hoje o Inter escapa, na projeção, com 39, com 4 pontos a menos, escaparia hoje em 25. Lá em 2016, nessa rodada, 31ª, o Inter estava fora do Z4. O Inter venceu o Flamengo no Beira-Rio por 2-1. Terminou a rodada com 36 pontos, 16º colocado. O 17º era o Vitória, com 35. Então o Inter tinha, lá em 2016, nesta 31ª rodada, 1 ponto a mais que o Vitória, que abria também, coincidentemente, a zona de rebaixamento. Vocês têm consciência do que o Paulinho está dizendo? Nós temos, primeiro que essa é junto com 2016, o pior ano da história do Internacional no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. O Inter está fazendo o aproveitamento que fez quando caiu. O Inter tem o número de pontos neste momento que tinha quando caiu nesta rodada. Gente, é campanha de rebaixado. O Inter só não está brigando efetivamente pelo rebaixamento, entrando na zona do rebaixamento, porque os 4 últimos deste ano fazem o pior aproveitamento da história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos, trazendo a necessidade de pontos para não cair aqui para baixo, aqui para baixo. É inacreditável, gente. A gente tem que ter noção disso. No ano em que nós caímos nas oitavas da Libertadores, nas oitavas da Copa do Brasil, nós estamos fazendo uma campanha de rebaixado e estamos tendo sorte. Sorte, porque os 4 últimos colocados fazem uma campanha inacreditavelmente ruim, trazendo para baixo a necessidade de pontos para não cair. Bom, Paulinho, então nós temos essa briga aí com o Vitória pelo confronto direto na quarta-feira. E tem um outro fator aí, né, Paulinho? O Vitória está ouvindo o Paulo Pires. O Vitória está ouvindo o Paulo Pires. O Vitória vai fazer o jogo de final de Copa do Mundo na quarta-feira. O Vitória sabe que se não ganhar esse jogo do Internacional, vai ficar. Eles praticamente estão no inferno para o ano que vem. Então, nós teremos um adversário que vai jogar uma final de Copa do Mundo, sabendo que se ganhar do Internacional, traz para 2 pontos a diferença e aí ninguém é de ninguém. É exatamente isso, Baldasso. Se eu falo pro torcedor do Inter que o Inter não pode perder o jogo, o torcedor do Vitória sabe que o Vitória tem que vencer o jogo contra o Inter na próxima quarta-feira. E claro, obviamente que tem o Inter aí, o confronto direto, mas tem também o Santos. Né? O Vitória também olha para o Santos. Nesse momento o Inter tem 5 pontos a mais que o Vitória, 36-31, e o Santos tem 2 pontos a mais que o Vitória, quem que o Santos 33-31. Pega o Palmeiras em São Paulo, capital. Vai perder. Mande Vamos lá, do Palmeiras, me faz um desenho aí. O Vitória ganha do Inter e o Santos perde pro Palmeiras. Vamos lá. Aí o seguinte, ó. Eu só tô dando aqui, mano. Não, é que eu tô dando aqui, ó. É que eu não consigo digitar e pegar o microfone ao mesmo tempo. O que nós temos neste momento é o Pedro Raide dizendo pro Paulinho, com 42 anos de carreira, que ele tem que pegar o microfone para falar. Esse é um momento histórico. Como é que é, Valdaço? Isso eu sei, né? Porque eu não tenho, eu só tenho 2 mãos, né? Eu não consigo digitar e pegar o microfone ao mesmo tempo, né? É que ele falou em voz alta. Bom, agora nós temos eu. Porque eu estava digitando aqui. Cadê o Mickey? Mas passado isso, o Inter ficaria com 36 pontos, o Vitória com 34 e o Santos com 33. Aí o primeiro clube do Z4 seria o Santos. O Inter teria 3 pontos a mais que o Santos, certo? Olha, eu arrisco a te dizer, o Inter ficaria a 3 pontos do Santos. Isso, do Santos. A 2 do Vitória, mais a 3 do Santos. Né? Com 3 a mais que o Santos. Isso já me muda, porque o Santos vai perder pro Palmeiras, Paulo. Mas tem uma outra questão, né, Baldasso? O Santos tem um jogo atrasado para fazer ainda, que também é contra o Palmeiras. Também é contra o Palmeiras. É na Vila, ok, mas é contra o Palmeiras. Existe grande possibilidade, então, Paulinho, da briga ser contra o Santos. Então vamos começar a ficar de olho de verdade no Santos, porque se o Vitória ganha do Internacional, o Vitória começa
né? O Vitória se coloca no mesmo patamar, ou até melhor patamar do que o Santos, nessa briga contra o rebaixamento, e muito próximo do Internacional. Então, a atenção que nós temos que dar por Vitória neste momento, nós temos que dar igualmente para o Santos. Igualmente para o Santos. Especialmente, Paulinho, porque o Santos está muito mal. Muito mal. O Santos não apresenta reação nenhuma. Então vamos ficar de olho no Santos também. Quando é que o Santos joga com o Palmeiras que dia e o Inter joga com o Vitória que dia e que hora? O Inter joga com Vitória na quarta-feira, às 7 da noite, e Palmeiras e Santos é na quinta-feira, fechando a rodada, 9h30. Muito bem, muito bem. Então nós vamos acompanhar.